Inclusive, na segunda-feira, recebemos uma economista falando que Manaus é a capital do endividamento. Nosso colega também, Ivanildo Pereira, falou sobre isso, sobre o número de inadimplentes, não só aqui em Manaus, como no Brasil. E aí, agora, a gente vai falar também, dentro de um assunto, sobre uma dívida que tem tirado o sono de muito brasileiro, que é a inadimplência em condomínios. Para tirar todas as nossas dúvidas e nos orientar, eu vou receber agora e conversar com o advogado, Dr. Israel Stone. Seja bem-vindo ao Dia a Dia. Bom dia, muito obrigado. É um prazer estar aqui e vamos lá tirar a dúvida do pessoal. Aqui, vamos lá, fiz um roteirinho de perguntas, senão eu ia esquecer, lógico, né? Como que a gente pode diminuir a inadimplência em relação aos condomínios? Primeiramente, o condomínio em si, ele tem que fazer um meio de conversa, ter uma harmonia com seus moradores, conversar com os proprietários em relação a inquilinos, mas sem nenhuma forma de impor algo. Mas sim de conversar, faz no contrato do seu inquilino que tem uma cláusula que ele vai ser responsável. Se você tiver com algum problema financeiro, vem conversar com a gente faz um acordo. Então, a função do síndico num condomínio é essa, é fazer a harmonia funcionar dentro do condomínio. Até porque sabe que não dá para agradar a todos. Mas o síndico ele pode agir de forma preventiva para justamente evitar esses acúmulos de dívidas. Esse é o passo inicial. Porque quem está devendo, normalmente, aí não está devendo porque quer, né? Sim. Ele vai querer tentar entrar num acordo e ter, até porque é a sua casa, né? A sua vivência ali. Nós sabemos que tem os casos de pessoas que realmente não querem pagar. Isso existe, mas são a minoria. É verdade. Normalmente, a taxa de um condomínio de inadimplência, para ser aceitável, muitas aspas aí, é até 20%. É aceitável. Por quê? Às vezes, tu tem um problema de saúde, teve algum parente que precisou de uma cirurgia, você perdeu seu emprego. Então, por isso que eu sempre bato na tecla que o síndico ele tem que prevenir essa inadimplência e conversar com as pessoas, porque ele é para isso, ele não é para mandar, ele é para fazer o condomínio funcionar. E eu queria também entender com você sobre cobrança administrativa e cobrança judicial. Sim. Até que ponto uma vai para a outra, enfim. A cobrança administrativa é aquela que não entra na justiça. A própria administradora, através do jurídico do condomínio, normalmente usa o jurídico, dá uma ligada, uma mensagem, vem aqui, vamos conversar, para não deixar acumular suas dívidas, vamos fazer um acordo. Normalmente, os síndicos brasileiros que são profissionais, que estudaram para isso, fizeram curso para isso, eles aplicam de 3 meses. A pessoa atrasou 3 meses, entra uma conversa. Porque pode ter acontecido alguma coisa, você não sabe o que está passando na família. Sim. Então, sempre conversar. Porque evita de ficar uma dívida muito acumulada e você pode parcelar de um modo que fique bom para a pessoa, para ela conseguir continuar pagando as cotas e pagar o acordo. Então, essa é a intenção. É não deixar uma dívida se acumular, e caso acumule 2, 3 meses, que é o que a gente usa no Brasil inteiro, a base, a gente conversa com ela, vem cá, faz administrativo, a gente faz aqui um acordo extrajudicial. Aí se você não cumprir, aí infelizmente teremos que entrar na justiça. No aí caso, vai depois desses 3 meses... Normalmente. Por que isso? Porque a gente não deixa acumular, porque a gente sabe que o processo judicial, ele demora. Ele tem todo um rito para acontecer, a gente sabe que acumulou processos por causa da pandemia, que fecharam, né? Fechou tudo. Então, tem casos que a pessoa deve, 2 anos. Já é um dinheiro considerável, dependendo do condomínio, pode ser até um bem alto. Então, nesses casos, não tem jeito. Judicial, aí pede-se todos os juros, multas passíveis, e pode chegar até em questão de penhora de apartamento, dependendo da quantidade do valor da dívida. Isso daí já tem uma pergunta lá, mas a gente vai entrar mais a fundo já já. Em relação à cobrança do condomínio, quem é que paga, o inquilino ou o proprietário? Por lei, quem paga é o proprietário. A cota do condomínio é do proprietário, nunca é do inquilino. O inquilino está usando aquele espaço que é do proprietário. Porém, o que é feito? Normalmente, as pessoas que alugam imóveis, elas já embutem no preço do aluguel o valor do condomínio, que é justamente já para compensar isso. E no caso, se o inquilino não pagar, é responsabilidade do proprietário pagar. Mesmo que o boleto não chegue nas mãos dele. Por quê?
A cota de condomínio é uma cota fixa e você já sabe que ela existe, então não é obrigatório chegar um boleto a você. Se não chegou, pode ter tido algum problema, você se desloca ao local, fala, ó, tá aqui, ó, vou pagar minha cota. E o proprietário que está cobrando para o inquilino, isso é contra a lei? O inquilino pode entrar em um acordo? Como é que é isso? Não, normalmente é tudo feito em contrato. Infelizmente, o Brasil como um todo evita se trabalhar com o contrato. Muitas vezes, o que é um erro gigantesco. Ou quando faz contrato, busca aqueles contratos de internet, de 2 folhas. Esse contrato não lhe assegura de nada. Então, um contrato bem feito, você vai lá com o seu advogado, chame ele, ó, quero fazer um contrato assim, assim, assado. Ele deixa tudo preparado. É uma segurança para os dois lados. Para os dois né? lados. E tem muitos erros em relação ao contrato de condomínio, que isso a gente pode deixar para outro dia. Por exemplo, só para o pessoal saber, a questão da caução. Tem muita gente que não sabe que você tem que criar uma conta para isso. Isso é um caso a se pensar. E é uma conta conjunta entre o inquilino e o proprietário. Eu não sabia. E não é conta poupança. Que ela tem que render durante os anos que você fica no local. Por que esse rendimento? Porque se você ficar 10 anos no local, aquele seu calção tipo de R$1.000, R$2.000 não compensa o que aconteceu no imóvel. Sim. Então ele fica na conta poupança para ir rendendo e ela é conjunta para as 2 pessoas. Saindo um pouco do condomínio, mas falando em contrato, que eu acho isso muito interessante, que eu conheço muitos casos, inclusive, de proprietários que fazem aqueles, como você falou, aquele contrato muito por alto. E aí nossa, eu já vi muitos casos de inquilino que sai, não entregou a casa do jeito que encontrou, casa depredada, Sim, isso com acontece contas de luz, atraso, água. E aí? Não, primeiramente, como eu disse, o contrato é a base de tudo. Ele lhe assegura até essa questão, vamos começar pela parte de energia, água e Mas se não afins. tiver no contrato também? Se não tiver no contrato, a responsabilidade do proprietário. Porém, tem como se comprovar que existia uma relação. Entendi. Aí pode ser prova de WhatsApp, e-mail, recibo de pagamento e afins. O problema é você comprovar o período que ele ficou. Mas assim, sempre no contrato, quando eu faço contrato para ou proprietários, ou pessoas que querem ser inquilinas, ou empresas e afins, eu vejo os 2 lados, e no caso específico de condomínios ou aluguéis, eu sempre coloco uma cláusula que diz que a pessoa tem um prazo estipulado, aí as 2 partes entram em acordo, para botar a titularidade da água, energia no nome dela. Para depois disso, fazer valer o contrato como todo. Se ele não cumprir isso, a gente já desfaz o contrato automaticamente. E também coloca que ao final ele tem um prazo de saída para X dias, ele voltar para o proprietário a propriedade, no caso a titularidade, e se ele não fizer, que o próprio proprietário pode ir. Então, se uma parte não cumprir, a outra consegue fazer valer. Entendi. E isso faz as dívidas, nesses casos de energia, ou água, gás e afins, serem passadas para a pessoa que estava no local. Por isso o contrato. Porque essas dívidas são relacionadas ao CPF, não ao imóvel. Ah, tá. Entendi. E quais são as penalidades para quem está devendo o condomínio? Bom, existe uma lenda que acontece no Brasil inteiro, não é só aqui, que o síndico ou a administração pode proibir a pessoa tudo no condomínio quando ela não paga. Isso é mentira. Eu vi isso num filme de comédia brasileira. Olha aquela, mas é aquela, muito engraçada. Eu esqueci o nome. Foi em alguma série que era toda dondoca lá, não pagava o condomínio. Quando ela foi tentar entrar lá na academia, não batia digital. E não pode, isso é proibido. Porque o que diz já tem decisões dos tribunais superiores que os condomínios já possuem métodos de fazer a cobrança das cotas condominiais. E quando você impõe alguma outra penalidade, no caso, proibir de usar academia, por exemplo, de usar quadra, de reservar churrasqueira, você está coagindo a pessoa a pagar. E vira uma cobrança que a gente chama de vexatória. Você está punindo ela para fazer ela cumprir algo que ela deveria cumprir. Seria esses meios ilegais de cobrança? Não pode proibir de usar churrasqueira, não pode proibir de deixar a visita entrar, de usar quadra, de passear, de andar com seu cachorro e tudo mais. Isso não pode ser feito. Já tem os meios judiciais para isso, tem os meios administrativos para isso. Então, os condomínios já possuem como cobrar essas dívidas. Então, todos esses meios são proibidos e podem fazer a pessoa que está devendo ter direito a uma indenização quando o condomínio.
Por sinal, tem muitas decisões favoráveis a pessoas que devem, que aí muitas delas usaram esse pagamento de dano moral para quitar suas dívidas. Olha só, atento aí, telespectador. E para finalizar, a gente volta nessa questão que é bem delicada, que as pessoas têm muito essa dúvida. Eu tenho essa dúvida. A pessoa, né, o proprietário, ele pode perder o imóvel por inadimplência do condomínio? Pode perder. Sério? Sim. Isso já foi pacificado, mas antes de entrar nesse detalhe, só dizer a única proibição que o condomínio pode fazer em relação ao condomínio que não paga a cota é dele votar em assembleia. Porém, ele pode participar. Esse é o majoritário. Tem um entendimento de outros advogados, juristas, que dizem que nem participar da assembleia ele pode. Mas o voto é negado, o voto dele não vale. É a única coisa que é vetada em relação à dívida dele. Mas agora, voltando à questão de penhora, sim, já está pacificado, você pode perder seu imóvel. Eu atuo muito nessa área. A partir de que momento isso pode quando acontecer? A dívida já fica de um modo que a gente sabe que a pessoa não tem condições de pagar. Tem um valor estipulado? Não. Mas por que isso? Porque a gente sabe que tem condomínios de classe média, classe alta, classe mais baixa, como são aqueles habitacionais que o próprio estado, o município e afins faz. Então, não tem uma média. Mas, quando, por exemplo, uma pessoa que deve 50 mil reais, ela não vai conseguir pagar de uma vez. E a gente sabe que não pode parcelar em 1000 anos também. Então, nesses casos, já se faz a penhora por meio judicial. O próprio condomínio entra contra o proprietário. E, nesse modo, ele faz a penhora caso ele não tenha um método de pagar. Aí vamos dizer que ele deve 50 mil e o imóvel vale 100 mil. Quita-se a dívida do condomínio e 50 mil é devolvido para o proprietário. Aí pode ser feito, vai ser feito um leilão sobre isso. É um leilão judicial, tem todos os seus regramentos. E quita-se a dívida, o que sobrar de valores é entregue à pessoa que está devendo. Então, em qualquer situação assim, é sempre bom procurar um advogado. Sim. Qualquer situação, o que eu aconselho, advogado não é gasto, advogado é investimento. Então, isso serve para condomínio, serve para compra de casa, de carro, de qualquer coisa. Até assim. Porque são bens adquiridos e são bens valores altos. Né? Então, você vai fazer um contrato de sociedade também, chame um advogado, porque você vê aquele bolo de contrato de 20 páginas, 99% não lê. Então, você peça uma cópia do que você está falando, eu vou levar para o meu advogado, depois eu tomo uma decisão. Aí você vai gastar um valor, que o advogado também está trabalhando, mas você vai ter uma segurança. Então, isso vira um investimento, porque muitas vezes a pessoa, não vou gastar um dinheiro com o advogado, isso é o que eu faço. Aí lá na frente, o governo está com uma dívida de 40 mil, 50 mil. Né? Então, pode ser muito mais caro do que uma consulta. O barato sai caro, né? Ao advogado. Doutor Israel Stone, muito obrigada pela conversa, pelos esclarecimentos. A gente está sempre aqui de portas abertas. Eu agradeço pelo convite, eu estou à disposição, sempre que chamar eu estarei aqui. E muito obrigado mais uma vez. Agora a gente vai para um rápido intervalo e volta no instante.